Você pode abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo de 1 a 3. Evangelho de Mateus 24, de 1 a 3, que nos diz assim: Amém? Podemos ler? Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: Estás vendo todas essas coisas? Com toda a certeza, eu vos afirmo que não ficará pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e dos finais do tempo? Repito novamente o versículo 3, a parte B. Dize-nos quando ocorrerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Queridos, o tema dessa mensagem é: Ele voltará. E hoje nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. 3 perguntas tão fortes os discípulos eles fazem a Jesus. A primeira delas está destacada porque o próprio Senhor, ao ver a empolgação dos discípulos, apresentando-lhes a construção do templo em Jerusalém, um lugar onde ali era o coração, um berço religioso para Israel, onde muitos ali se concentravam para adorar o Rei dos Reis, o Senhor, o nosso Deus. Mas ali o Senhor, ao ver aquela empolgação, ele fala aos seus discípulos que ali não ficará pedra sobre pedra. Toda aquela construção, aquele monumento, aquele lugar seria caído, seria derrubado. Não ficaria ali pedra sobre pedra. Mas por que o próprio Jesus fala aos discípulos a respeito daquilo? Porque estava se levantando o único templo que seria adorado. E não seria um templo construído por mãos humanas, mas sim seria um templo que foi sacrificado. Foi a maior prova de amor, que é Jesus Cristo, o Senhor, que há alguns dias iria ser morto, seria entregue em favor de mim e de você, para que a nossa salvação ela tivesse um lugar chamado eternidade, os céus. Mas eles não compreendiam quando isso iria acontecer. Só que nós vemos que 70 anos depois de Cristo, esse templo é derrubado, o monumento é derrubado pelos romanos. Mas, queridos, o Senhor estava falando que haveria um templo que viria, que é Ele próprio. E nós vemos na sua palavra que tanto a morte quanto a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo de fato aconteceu. E diante dela haveria uma promessa que o Salvador viria para buscar a sua igreja, a sua noiva, que estaria sendo preparada para o grande dia, o grande encontro, o grande casamento. 3 perguntas foram postas. Aqueles discípulos fizeram a Jesus: Quando ocorrerão essas coisas, se tratando do templo? Segunda pergunta: qual o sinal da sua vinda? E terceira: e qual o final dos tempos? Quantos aqui, além de mim, por várias vezes já fizeram essa pergunta: quando Jesus voltará? A maioria aqui. E eu confesso para vocês, o nosso coração fica preocupado, não fica? Isso é Bíblia.
Isso é palavra. E aqui diz que Jesus responde essas respostas para eles, trazendo a eles um alerta, mas também uma perseverança. Jesus não vai causar aqui, a intenção dele não é causar medo aos discípulos, mas é alertá-los, porque os fins dos tempos, de fato, já está acontecendo. E queridos, isso está registrado na palavra de Deus. E eles dizem sobre a sua vinda. Queridos, não existe uma data exata. Existe sim ou não? Não existe. A única pessoa que sabe o dia em que o noivo virá buscar a noiva, no dia do casamento, o real casamento, é o próprio Deus. Nem o próprio Jesus não sabe. Porém, não existe uma data, mas existem sinais da vinda do Senhor. E que sinais são esses? Queridos, o Evangelho, ele vem nos alertar. E esses sinais, observe o que diz o Senhor na sua palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 42 a 44. Por isso vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei algo. Aí aqui está registrado a seguinte forma: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria como em vigilante, em vigia. Se eu soubesse a hora que o ladrão viesse à minha casa, eu iria esperar ele entrar, roubar e levar? Não, eu iria vigiar. Talvez chamar a polícia, talvez deixar uma escolta de homens, mas eu não deixaria ele entrar na minha casa. Isso aqui é muito forte. E ele não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alerta. Por quê? Porque o Filho do Homem virá no momento em que você e eu menos esperais. Precisamos ficar atentos. E eu quero logo deixar bem claro, essa palavra aqui não é para causar medo para mim e para você. Essa palavra aqui é para nos desafiarmos a sermos mais vigilantes e perseverantes. Porque nós vamos acompanhar aqui, baseado nos textos registrados da Bíblia, que haverá perseguição, haverá muita perseguição, principalmente contra aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas qual é a intenção de Jesus Cristo? É que a gente possa se manter firme na promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Agora olha o que diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Sério isso? Sim. Tanto aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quanto aqueles que ainda não. Ou seja, todo mundo, em todo lugar, verá a vinda do Senhor nas nuvens. Até mesmo aqueles que já traspassaram. Todas as tribos da terra se levantarão por causa dele. E aqui o versículo diz: certamente assim será. Amém. Assim vai acontecer. Então não pense que aquela pessoa que está num lugar tão distante, onde parece que aos nossos olhos, ela não verá. Sim, também verá o dia da vinda do Senhor. Porque ele é universal e a vinda dele será universal. Será para todos. Ele virá, queridos, de forma visível. Ele virá de forma gloriosa. E ele virá para todos. Ele não é um segredo. E a sua vinda também não será um segredo. De maneira que toda a humanidade saberá disso. Agora tem algo muito interessante que nós precisamos entender. Como aqueles que já sabem sobre isso e aqueles também que não sabem, vão saber baseado na palavra de Deus. Mateus 24, versículo 35 diz assim: o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras jamais passarão. Pode passar tempo, pode acontecer isso, aquilo, mas a palavra de Deus, se Ele disse que Ele virá, ela vai se cumprir. E eu quero te dizer uma coisa tão importante,
que a morte de Jesus na cruz do Calvário não foi um acidente. Muitos dizem que foi um acidente, mas não foi. E também a sua ressurreição não é uma surpresa para ninguém. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou, conforme ele tinha dito. O próprio Jesus previu tudo isso, falou aos seus discípulos, pregou a todos e registrou na sua palavra. E ele vai voltar. Amém? Mas agora está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Agora, quais são esses sinais que eu devo me preparar para ir para essa morada? Eles dizem, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Os acontecimentos já estão diante dos nossos olhos se cumprindo. Observe comigo que há um engano espiritual muito grande. Isso já é um sinal da vinda de Jesus. Um engano espiritual muito grande, onde falsas doutrinas estão sendo abordadas, estão sendo levadas às pessoas e muitos estão caindo nelas. O próprio Jesus, ele destaca em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são como lobos devoradores. A falsa doutrina, ela parece boa, mas o que acontece? Muitos tiram Cristo do centro e substituem a verdade de Deus por tradições humanas. Infelizmente isso tem acontecido. Interesses pessoais, eu me beneficio com aquilo, e também distorcem o evangelho. Falta de interpretação, porque não buscam interiormente a palavra de Deus, e aquilo que leem fica sem pedir um discernimento para quem? Para o Espírito Santo, e nisso causa-se profecias erradas. E muitos infelizmente caem na lábia do inimigo. Muitas pessoas estão seguindo profetas, homens que se dizem falar a verdade, mas que está tudo camuflado. Sofisma. Infelizmente, queridos, argumentos estão sendo produzidos para que gerem uma ilusão a respeito da verdade. E muitos estão nesse caminho, indo nesse caminho. Mateus 24, 4 a 5, Jesus disse para os seus discípulos: tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu, dizendo que eu sou o Cristo, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O próprio Jesus, ele está falando isso. Olha, tende cuidado para que ninguém vos engane. Por favor, leiam a Bíblia. Ele está querendo dizer: olha, mergulhem em mim, vivam em mim, estejam em mim, porque se vocês estiverem em mim, o mundo não irá te enganar. Você sabia que você traz a Bíblia aqui para a igreja? Não é para você fazer o seu TSD aqui não, tá? Ah, vou fazer o meu TSD hoje lá na igreja. Negativo. Essa Bíblia que você também tem que estar até acompanhando. Se tudo aquilo que nós pregamos aqui bate aí com a Bíblia que você... Claro, uma Bíblia que pregue o Evangelho de fato, né? Mas nós precisamos, queridos, quando eu leio várias traduções de Bíblia e eu fico muito atenta a isso. Por quê? Porque eu sei que há muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus. E a gente sabe no que isso vai levar. Então, leia a Bíblia. Diga, leia a Bíblia. E observe se aquilo que está sendo pregado é verdade. Diga aí para essa pessoa, viu? Amém? Outro sinal da vinda de Jesus.
guerras e rumores de guerra. Queridos, no capítulo 24 de Mateus, de 6 a 8, diz o seguinte: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não fiquem alarmados. Eu acho tão interessante que Jesus, ele ainda diz assim: olha, não fique alarmado, não fique com medo, pois é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha como Jesus nos acalma aqui. Ele diz: não é para vocês se preocuparem, porque ainda não é o fim não. Ou seja, ele está dizendo: isso aqui ainda vai piorar, gente. Você está entendendo a seriedade disso, dos sinais? Isso aqui ainda vai piorar. E olha, queridos, em Romanos, algo que eu fico, quando eu leio aquilo, e isso me deixa assim. Romano 8:22 diz assim: a criação geme e sofre dores de parto até agora, indicando que toda a criação, a natureza, o universo está em sofrimento e expectativa pelo dia em que os filhos de Deus serão completamente libertos de quê? Da corrupção e da vaidade para a glória final. Ele diz que nós estamos ainda vendo aqui como uma mulher que sente dores de parto, que está prestes a dar à luz um filho. Ela está tendo contrações para que aquela criança venha ao mundo. Assim também são os dias que estão acontecendo. E precisamos estar alerta, vigilantes o tempo todo. Porque há conflitos, há terrorismo, queridos, há instabilidade mundial. E uma coisa, o mundo nunca esteve tão vulnerável a isso. Porque quando acontece guerra em um lugar, isso afeta somente aquele lugar onde está tendo a guerra. Diga sim ou não? Não! Afeta todos nós. A guerra traz consigo escassez, traz consigo fome, destruição, abandono. Tudo isso é um sinal da vinda de Cristo, registrado na sua palavra. Pandemias, catástrofes também fazem parte dos sinais da vinda de Cristo, onde fomes, pestes, terremotos, tantas coisas têm acontecido. Quando você entra nas redes sociais, queridos, de 10 imagens que você vê, ou mensagens, ou informações, uma delas mostra uma dessas coisas. E aí você só fica dizendo: meu Deus, esse povo está sofrendo. Não é só ele, gente. Isso aqui serve para nós. Porque pode ser que atinja um de nós ou um dos nossos, mas isso aqui é a palavra se cumprindo. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor diz à igreja. Igreja, levante e pare de viver arrodeada de coisas que não contribuem para a tua salvação. Se apegue ao Senhor com tanta força e lute pela sua salvação. Outro sinal da vinda de Cristo. Esses dias eu chorei quando eu vi uma reportagem sobre cristãos perseguidos. Quantos aqui além de mim já estudaram sobre isso? Já leram bastante sobre isso? Levante a mão, queridos. Se você ainda não leu sobre essas coisas, sobre perseguição aos cristãos, isso aqui faz parte dos sinais da vinda de Cristo, porque muitos cristãos, por causa do nome de Jesus, estão sendo perseguidos, mortos. E olha o que diz Mateus 24, versículo 9. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. O apóstolo Paulo viveu isso. Quantos apóstolos viveram isso? E isso também está acontecendo nos dias de hoje. Cristãos sendo mortos, discriminados, muitos sendo silenciados. Só que tem um detalhe em tudo isso: mas quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Sabe por quê?
Porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é quem nos sustenta, é quem nos levanta, é quem nos ergue para a gente lutar, não somente pela nossa salvação, quanto pela salvação daquele que o Senhor confiou às nossas mãos. E sabe quem o Senhor confiou às nossas mãos? Os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que não têm condições de ir a lugares, mas nós temos, porque o Senhor nos deu uma armadura chamada a preparação do Evangelho. Os nossos pés irem até aqueles que precisam ouvir sobre Jesus. Seremos perseguidos, sim ou não? Sim. Mas não seremos derrotados. Mesmo que esse corpo corruptível se encerre aqui nessa terra, mas com a perseverança daqueles até o fim, no céu serão glorificados no dia da vinda do Cristo Jesus. Aleluia. Outro sinal da vinda de Jesus. Infelizmente há uma frieza espiritual tão grande. Como isso tem acontecido? Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Observe aí na sua Bíblia. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. A maldade tem se alastrado de uma forma tão gritante. E muitos têm esfriado nesse amor. Muitos têm negociado. Muitos não permitem que Jesus, o juiz justo e fiel, faça justiça por aqueles que nos causam algo de perseguição. Tem pago a conta com a sua mão própria. Não fazem justiça conforme o Senhor tem lhe dado autorização, orando pelos que perseguem vocês. Mas sim vão lá e refutam de uma forma que fazem com que você venha viver algo que não era para viver, longe da presença de Deus. Porque quando a maldade vem, queridos, o nosso coração se enche de quê? De vingança. Vou dar o troco. Fez tal coisa, vou fazer isso. Infelizmente, há uma frieza espiritual. Isso falta compromisso. Isso aqui traz desânimo e também traz muita indiferença. Outro sinal da vinda de Jesus é que o Evangelho, ele será pregado em todo o mundo. Uau! Pastora, todo mundo vai ouvir isso. Tá aqui. Vai ser pregado em todo o mundo. E sabe quem é que está facilitando isso? Quem é? A tecnologia. Muitos lugares onde não tinha evangelho, hoje já tem. Tecnologia está vindo, gente, com tudo. Arrebentando tudo, entrando em todos os lugares. O evangelho está sendo pregado. Como assim? Palavra de Deus está registrado. E aqui diz... Este evangelho, versículo 14 do capítulo 24. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o fim. O evangelho ele nunca foi tão acessível como ele está agora. Ainda tem muita gente para ouvir? Tem. Mas vai chegar, porque a Bíblia está dizendo, ela não mente. Lucas 21, 25 a 27 também retrata um dos sinais da vinda de Cristo. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupado com o que estará sobrevindo a populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e potentosa glória. Tudo se dará sinal. Mas diante de todos esses sinais,
Qual deve ser a reação da igreja? Levante as suas mãos aí aos céus. Lucas capítulo 21, versículo 28 diz assim: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça com ânimo, pois a salvação de vocês estará próxima. Para o mundo, há sinais de medo, mas para a igreja há sinais de esperança. Porque em Mateus 24:13 ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A volta de Jesus Cristo, ela é certa, está selado, é certeira. Mas tem um detalhe: a nossa preparação aqui na terra é uma escolha. Ele nos deu livre-arbítrio. Eu escolho. E a pergunta é: estamos prontos para a volta de Cristo? Ou estamos inquietos, cansados de esperar? Ou estamos despreparados, sem azeite? Como as mulheres, as 10 virgens da parábola que o próprio Senhor, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele destaca. Porque ele diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas atormentadas de sono e adormeceram. Aqui foram só 5 que adormeceram? Não, todas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias, que não tinham levado azeite, disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes disseram: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aqui estavam apercebidas, entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Mas esteja a igreja com suas lâmpadas acesas e o azeite de sobra, porque o noivo virá e essa promessa vai se cumprir. Tiago capítulo 4, versículo de 8 a 10 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Chegue-se a Ele. Vigiai, porque vocês não sabeis o dia e nem a hora. Fique de pé, igreja. Eu preciso entender algo, que é minha escolha, é minha decisão me preparar para o grande dia.
Ah, queridos, eu não sei vocês, mas eu anseio pela presença de Jesus vindo nos céus. Mas eu anseio também que não somente eu, assim como todos da minha casa, como todos aqueles que reconhecem que Jesus é o noivo que vem buscar a sua noiva, estejam nessa morada celestial. Infelizmente muitos estão se perdendo porque confiam em carros, em cavalos, confiam no ouro terreno, na prata. Queridos, lá no céu as ruas são de ouro, e o ouro lá no céu será somente para ser pisado, onde nós iremos